Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São principalmente duas cenas, são três, mas duas que são muito pessoais, a terceira é mais geral, mas duas cenas de verdadeira libertação que Jesus promove. Chama atenção os verbos que indicam as ações de Jesus, ou melhor, as percepções de Jesus. No primeiro, que se refere a um oficial romano, há um diálogo de Jesus com o oficial romano. E por causa da palavra dita pelo oficial, o Evangelho diz, quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, e depois ele acaba por curar este servo, mesmo à distância. No segundo caso, a percepção demonstrada é totalmente inaudível. Não tem nenhuma palavra, nem da mulher que está doente, nem de Jesus para ela. O Evangelho diz, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Duas percepções diferentes. Uma delas que brota de um diálogo, outra que não precisa nenhuma palavra, nem para pedir, nem para curar. Nada. Uma feita à distância. Não sou digno de que entres em minha casa. E Jesus diz então, vai e seja feito conforme acreditaste. À distância. Outra feita dentro de casa, entrando Jesus na casa de Pedro. Uma na qual o oficial, que era um chefe, era um romano, portanto era alguém da hierarquia, que diz que mesmo ele tendo também superiores,
também ele conhecia a autoridade, porque tinha pessoas que estavam subordinadas a ele, mas declara aqui que quem é a autoridade entre ele e Jesus é Jesus. Eu não sou digno de que entres sob o meu teto. E ele proclama então a autoridade de Jesus. Outra coisa, ele também vem pedir a Jesus, não para ele, não para seu filho, não para sua esposa, para ninguém. Vem pedir para um servo, para um empregado. Então há uma referência à autoridade. Um homem de autoridade pede por um subordinado e se proclama, então ele é dócil ao subordinado e se proclama subordinado a Jesus. Jesus é maior do que ele. E na outra cena, uma mulher que está de cama, de febre, com febre, e quando então Jesus toca nela, entra em casa e toca nela, totalmente o contrário do que ele faz no outro caso, que ele nem entra em casa, muito menos toca no doente, muito menos diz alguma coisa para o doente. Aqui ele toca nela e o Evangelho diz, ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ela se faz serva. Então há uma proclamação do senhorio de Jesus, tanto deste homem que com palavras diz, eu também tenho autoridade, também tenho subordinados, mas aqui eu sou servo, o Senhor é a autoridade. Então ele proclama com essa sua palavra que se reconhece servo de Jesus, portanto, Jesus é o Senhor, aliás, ele chama Jesus de Senhor, quando acontece, como acontece com esta mulher que não abre a boca, para quem Jesus também não diz nada, mas concretamente, após ser curada, põe-se a servi-lo, proclama que Jesus é o Senhor através da sua atitude. Quanta grandeza há nesta relação entre a autoridade do ser humano e a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus e a nossa condição de servos, servos que se reconhecem menores, servos que são gratos por tudo que foi realizado da parte de Jesus e que por isso desejam voluntariamente servi-lo. Não são oprimidos por ele, tornam-se servos porque são gratos a ele. Proclamam o senhorio de Jesus de um jeito e de outro, tanto grandes quanto pequenos, tanto um homem oficial romano quanto uma mulher que aqui é mencionada apenas como sendo a sogra de Pedro. Então vemos tanta grandeza nessas duas cenas que são semelhantes. Mas é claro que, se nós olharmos especialmente para a cena do oficial romano, algumas coisas vão nos chamar a atenção. Primeiro, o fato de que se trata de alguém com autoridade. Segundo, o fato de que ele é alguém que se compadece dos menores. Até a expressão do pedido dele é extremamente interessante. Senhor, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E então ele apresenta a necessidade, não o interesse, não a ganância, a necessidade de uma pessoa subordinada a ele. E ao fazer isso, ele demonstra o seu coração compassivo, o seu coração que se volta para um empregado. Ele se condói. Isso é o que a gente chama hoje de empatia. Ele se põe no lugar do outro. Ele sabe que o que o seu servo sente, ele também sente. Este empregado nos dá duas lições muito bonitas. A primeira é a lição da compaixão. Aliás, eu diria 3 lições. A primeira da compaixão, a segunda da humildade, eu não sou digno de que entres na minha casa. E a terceira, a da fé, porque Jesus vai dizer, vai e seja feito conforme acreditaste.
É tão interessante que é mais uma das vezes em que Jesus indica que a medida para recebermos é a medida que nós damos. Ele diz isso no Sermão da Montanha, que com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos também. Ele diz isso quando ensina a rezar o Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aqui também ele diz, ele não diz que o teu servo seja curado, ele diz que seja feito conforme a tua fé. E o Evangelho diz que a fé dele era tão grande que imediatamente o servo foi curado. Grandes lições ele nos dá. E este homem mereceu de Jesus admiração. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado. Esse homem compassivo, que tem um coração sensível, conseguiu tocar o coração de Jesus, que é mais sensível ainda, a ponto de Jesus exaltar a fé dele, de um estrangeiro, de um pagão, e colocá-la de uma certa maneira, em vantagem da fé dos herdeiros de Abraão e de Moisés e de Jacó. Ele diz: em verdade vos digo, nunca vi tanta fé aqui em Israel, como vi fora de Israel, deste estrangeiro, deste pagão. E Jesus, então, pegando a lição, ou pegando o fato, dá uma lição. Em verdade vos digo, muitos virão de longe, do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa. E os herdeiros serão tirados fora. Porque se os que vêm do Oriente e do Ocidente demonstram a fé que falta nos filhos, nos herdeiros, pois esta fé valerá para eles muito mais do que o simples fato de serem membros do povo de Deus. Isto é muito duro e deve também valer para nós. É como se Jesus dissesse para nós que somos católicos, que somos da igreja, ao deparar-se com a fé de alguém que não é católico, de alguém que não é da igreja, para dizer: nunca vi aqui dentro da igreja tanta fé como desta pessoa aqui que nem é batizada. É para nos questionar, para nos ensinar, não é para nos diminuir de maneira nenhuma, como Jesus também não queria diminuir o povo de Israel, do qual ele fazia parte. Mas apenas ele queria dizer que não basta rótulos, é necessário que haja autenticidade para os filhos, para os herdeiros, para os membros da igreja. Poderia dizer muitas outras coisas, porque esta passagem é maravilhosa, mas gostaria de enfatizar que quando Jesus então cura as pessoas e expulsa os demônios das pessoas que lhes são levadas, o Evangelho aqui, que é de São Mateus, portanto, faz questão de dizer que nisto está se cumprindo a profecia de Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. É Jesus quem, diante do Pai, intercede por nós, como esse oficial romano, para dizer: meus servos estão sofrendo, meus servos estão atormentados pelos maus espíritos, pela doença e, sobretudo, pelo pecado. É Ele que vem pedir em favor dos servos, o Senhor que se compadece dos servos e por causa deles se faz servo por amor. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.